qual que é o fluxo, né, que eu entendo que é importantíssimo, né, até para aquilo que a gente vai ver mais adiante um pouco, que é o FAP, o fator acidentário de prevenção. Essas informações todas que eu estou colocando aqui para você, o tipo de benefício, se foi estabelecido nexo, se não foi, tudo isso é disponibilizado pelo Ministério da Previdência através da DataPrev, uma consulta que é feita lá no site do Ministério da Previdência por meio de um login e senha. Existe um campo lá de consulta de benefício por incapacidade, pensões por morte, aposentadorias, antecipações, solicitadas pelos segurados vinculados ao CNPJ daquela empresa. Então, ele vai digitar o login e senha dele e ele vai conseguir acessar essas informações. Então, essa consulta feita diariamente, eu faço diariamente, porque eu tenho um software lá interno no escritório que eu aplico, que roda diariamente, mas periodicamente, pelo menos uma vez por semana, é recomendável que essa consulta seja feita para extração desses dados. Por quê? Porque esses dados eles são disponibilizados, eles são inseridos nessa plataforma disponibilizada pelo governo, e lá eles permanecem por cerca de 18 meses. Né? Depois disso, eles vão desaparecer e só voltam quando houver algum tipo de alteração no benefício. Então, é recomendável a exportação desses dados para verificar os novos afastamentos, né? Obviamente, extrair aquelas informações, o empregado tal foi aposentado, esse teve uma aposentadoria especial, mas principalmente, né, para olhar esses afastamentos por incapacidade. Naqueles onde existe o estabelecimento de nexo, e essa informação também está disponível nesse mesmo local, a empresa tem que fazer uma checagem. Olha, houve a emissão de CAT, a gente entendeu aqui internamente que isso era um caso de afastamento em decorrência de acidente de trabalho típico ou doença ocupacional? Se sim, né, a gente vai fazer uma documentação dessa informação, fazer lá um registro para aquele prontuário daquele empregado, para no futuro, no caso de uma reclamação trabalhista, a gente ter essa informação em mãos, e eu, né, recomendo que isso seja imputado numa base de dados para fins estatísticos e aproveitamento para adoção de melhorias contínuas. Quando a empresa verifica que, olha, foi um caso de nexo técnico estabelecido pelo perito médico, mas a empresa não emitiu a CAT e ela nem entende que foi uma falha, então, naquele caso onde o médico da empresa diz, olha, eu consigo aqui, por meio da documentação médica desse empregado, né, pelos relatos, pelos estudos médicos científicos, defender que, nesse caso concreto, não há o que se falar em doença ocupacional ou acidente de trabalho. Então, nessa hipótese, esses subsídios devem ser utilizados para a elaboração das defesas técnicas, tal qual a gente viu nos slides anteriores, que devem ser protocolados, né, junto a qualquer agência do INSS. Então, qualquer agência do INSS hoje está apta a receber tanto as defesas de NTEP quanto os recursos nos casos de nexo profissional e nexo individual. Existe uma integração de sistema que vai direcionar isso para o local correto. Tá? Infelizmente, esse protocolo é feito da forma física. Então, você imprime o papel, você leva na agência do INSS, recebe o protocolo e traz isso de volta para acompanhamento. Então, essas informações, essa documentação também deve ser arquivada e inserida nessa mesma base de dados para fins estatísticos. Então, tudo isso vai fechar um ciclo de gestão inteligente ocupacional, onde a empresa vai ter o domínio permanente das informações relacionadas aí tanto com a sinistralidade acidentária quanto com os benefícios concedidos aos seus empregados, para que, quando chegar o momento, ao final de cada ano, ela tenha mais elementos para fins de apresentação da contestação anual do FAP. Mas a gente trata disso mais adiante, quando a gente estiver falando desse tópico. Então, aqui é a título exemplificativo como que a gente dá o tratamento. Então, a gente extrai esses dados do Ministério da Previdência, a gente extrai esses dados no formato XLS ou CVS, a gente trata esses dados, a gente cruza com outras informações que a gente obtém na nossa atuação de dia a dia, na busca, na coleta de informações, e a gente constrói indicadores, né, dinâmicos que permitem aí que as empresas tenham
um conhecimento estatístico. Então, aqui, esse exemplo que eu estou trazendo aqui, obviamente anonimizado, é um caso real de um cliente que a gente atende, onde a gente já tem um histórico de quase 13 mil benefícios concedidos para os empregados dessa empresa, onde a gente consegue medir como que se deu isso ao longo do tempo, a dispersão que acontece dentro das filiais que existem em âmbito nacional, quais são os principais tipos de benefício. Podem ir passando, tá? Que é tudo a título exemplificativo. Quais são as espécies de benefícios, se há concentração, se não há, qual que é a previsão de alta desses empregados. Clicando, você conseguir chegar na lista ou no indivíduo que está aposentado, que está afastado, que recebeu aquele benefício, se existe alguma recorrência de afastamento, se a gente apresenta ou não apresenta a defesa técnica, como que se deu, se aquilo surtiu o efeito positivo, se não foi. Enfim, você consegue ter um controle dessa informação, seja para a adoção de políticas de saúde e segurança preventivas e proativas, visando a melhoria da sinistralidade acidentária, como também a documentação disso. Porque não é raro que os casos que envolvem saúde e segurança do trabalho acabem, em última análise, virando uma reclamação trabalhista. Né? E essa documentação, essa movimentação proativa do empregador vai ser aí de suma, né, importância para que a empresa consiga ter esses dados em mãos. Né? Então, a gestão inteligente ocupacional envolve o conhecimento de tudo isso que eu coloquei para vocês até aqui, e obviamente que só vai ser possível, né, no volume, através do domínio da informação, e eu acredito muito em estatística, né, em inteligência guiada por dados, né, por meio aí de construção de indicadores que viabilizem essa gestão.